haja luz. Dando para ler. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Nós temos aqui um salmo que descreve a bem-aventurança de uma família abençoada. Pois não fala apenas do varão, fala da esposa e dos filhos. Não fala apenas do gozo que tem o homem, mas desse gozo, dessa alegria ser compartilhada com a esposa e com os filhos. Na verdade, a esposa e os filhos sendo parte do que torna um homem feliz, realizado. Agora veja, a família abençoada, ela só é possível a partir da sua ligação com Deus. Quem é o bem-aventurado? Qual é a família bem-aventurada? É aquela que tem por princípio o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor, assim também como o amor, ele é expresso na nossa vida de obediência à palavra de Deus. Portanto, considerando a palavra de Deus como aquela que norteia o nosso viver, é o princípio norteador, é aquela que regula, estrutura a minha vida e também a da minha família. Então, as bases estruturais de uma família abençoada, bem-aventurada, é o temor do Senhor. Portanto, considerando como princípio o que diz Deus por meio da sua palavra. Por isso, nós, ao falar de uma família ideal, nós falamos de uma família que é estruturada conforme a palavra de Deus. Quando nós falamos de a função, o papel do homem, do marido no seio familiar, nós temos por base a palavra de Deus. E assim é as funções, o papel da mulher, da esposa, dos filhos. A palavra, a obediência, a observação à palavra de Deus, na prática, é demonstração de amor e temor. Então veja que temor, embora seja um medo respeitoso, mas ele se expressa na observação, no cumprimento, na obediência. Portanto, se nós queremos ter uma família bem-aventurada, nós precisamos ir para a palavra de Deus e dela nos alimentarmos e dela tirar os ensinos para então estruturar a nossa família. Eu falei do papel do marido. É lógico que eu não me aprofundei. Estou falando do papel que é basilar, provedor, protetor,
sacerdote, que é o intercessor, que é o que ensina. E é lógico, para ele ser esse provedor, esse protetor, ser esse sacerdote, ele vai receber uma autoridade e ele vai ter que cultivar uma virtude. Quem está me entendendo, diga amém. Ele vai receber uma autoridade e ele vai ter que cultivar uma virtude. Para ser, preste atenção nisso. Para ser esse protetor, esse provedor, esse sacerdote, tendo, por exemplo, Cristo Jesus, ele vai ter que cultivar uma virtude chamada amor. É por isso que Paulo diz o quê? Marido, ame as vossas, como o Senhor amou como o Senhor ama a igreja, né? Como o Senhor ama a igreja. Ele é instruído a buscar a virtude do amor. Ele faz isso por amor. Lembrando que o amor nas Escrituras se difere do que a gente entende como paixão. O amor nas Escrituras, uma das características do amor nas Escrituras é o altruísmo. O que é o altruísmo? É sentir contentamentos, ter prazer em fazer em prol do outro. Esse fazer também envolve o se doar, se envolve o se sacrificar, que foi o que Cristo fez à igreja, o amor de Cristo. Esse amor altruísta que ele vive em função do outro, né? Ele vive em função de realizar e consumar a missão que o Pai deu, que é o que possibilita o surgimento, o nascimento da igreja. E ele se sacrifica pela igreja. Veja, é altruísmo e não egoísmo. Por isso é verdade o que se diz que quando a gente se casa para fazer o outro feliz. Para fazer o outro e não a mim. O bom é que o outro está pensando da mesma forma. E aí existe uma troca de amores. Porque eu vivo para fazer a minha esposa feliz. Acorda, crente! Só que por outro lado, a minha esposa vive para me fazer feliz. Aleluia. Amém. Agora ele recebe também uma autoridade. Ele é chamado a investir numa virtude, ele recebe autoridade. Ele recebe autoridade para liderar. Liderar a sua família. Esposa e filhos, portanto, estão debaixo dessa autoridade. Olha, irmão, a autoridade do marido, do homem, ela é tão implícita, tão inata, ela faz parte da estrutura do homem, que foi feita uma pesquisa, preste atenção, que quando uma criança se converte, a porcentagem da família também se converter é de 9%. Quando a mulher se converte, a esposa, essa porcentagem ela aumenta para incríveis 22%. É mais do que o dobro. Mas quando é o marido que se converte, essa possibilidade passa dos 90% de toda a família também se converter. Por quê? Porque existe uma liderança, uma autoridade inata, implícita, posta pelo próprio Deus sobre o homem. Estão me entendendo, sim ou não? Então,
O amor deve ser cultivado, a autoridade é recebida e ela deve ser exercitada. E isso é bíblico, é de Deus. Nós ficamos de falar hoje sobre o papel da mulher. Amém? Eu queria ler com os irmãos em Gênesis capítulo 2. Eu não me recordo se eu li esse versículo da outra vez. Capítulo 2, versículo 18. Que diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Como é que está na sua Bíblia? Far-lhe-ei uma. Todo mundo é auxiliadora? Aliada, ajudadora, adjuntora. Certo. Que ele seja idônea. Versículo 18. A palavra hebraica traduzida por auxiliadora. Então, nós temos aqui o próprio Deus definindo lá no começo a principal função da mulher, da esposa, porque Eva foi dada por esposa a Adão, sim ou não? E qual é a principal função da mulher? Ela ser, na minha versão aqui, auxiliadora. A palavra ezer, hebraica, pode ser traduzida como ajuda, socorro, aquele, aquela que ajuda. Portanto, a principal função da esposa é ajudar, auxiliar o seu marido. Ajudar, auxiliar o seu marido. A mulher cabe aceitar que dentro do matrimônio a função da esposa é de ajudar, auxiliar o marido no cumprimento de seus deveres que eu chamei sócio familiar espiritual. Auxiliar, ajudar. Está aqui o principal papel dela. Principal, não estou dizendo que é o único, certo? E veja, quando eu digo o seu marido no cumprimento de seus deveres, sócio, familiar, espiritual, isso daqui tem implicações, que eu vou trazer alguns exemplos. Quero abrir um aspa aqui, ó. Detalhe, eu estou falando de um modelo bíblico, segundo o coração de Deus. Portanto, aonde a esposa e o marido compartilham da mesma fé. Mesma fé. Não é o caso, portanto, da esposa sendo crente e o marido sendo descrente. Aí ela tem isso como função, mas ela tem que fazer algumas ressalvas, ela tem que ter a sabedoria de, nesse auxílio, nessa ajuda, que pode também ser entendida como um apoio. Irmão, apoio é tão importante.
Nos exemplos que eu vou dar, você vai ver como apoio é importante. Ela tem que ver se cabe como uma mulher de Deus, que primeiramente o compromisso dela com o seu marido é porque há antes um compromisso com Deus. Portanto, seu marido, no papel de sua liderança, por não conhecer a palavra, ele estiver conduzindo a família para um lugar ou para a um distanciamento de Deus, ela tem que se posicionar de outra forma. Não é apoiando, não é auxiliando, é com sabedoria, exercendo o que ela tem de muita força, que é o poder da influência, é tentar trazer o seu marido para o mais perto que um descrente pode chegar da observação da palavra de Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Então uma coisa é a mulher cristã, crente, salva, que está compartilhando a vida com o marido salvo. Ela vai exercer esse papel, né? Sem muitas ressalvas, afinal, o marido, assumindo a sua responsabilidade, ele tem a palavra de Deus como princípio, ele vai nortear os seus passos, que vai conduzir toda a sua família segundo a palavra. E ela está ali para apoiar. Vamos juntos. Estou aqui para ajudar. O que é que eu posso fazer? Como? Agora, não é crente e está, pelo contrário, afastando a família, tem que usar de sabedoria e, com o poder da influência, tentar trazer o marido, portanto, toda a família, para mais perto de Deus. Nós encontramos a base para o que eu estou falando em Colossenses capítulo 3. Acho que é Colossenses capítulo 3, versículo 18, se eu não errei aqui a anotação. Exatamente. Olha o que aqui diz. Vós, mulheres, estejais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. É diferente do que ele fala lá em Efésios, que ele diz, né? Mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, como ao Senhor. Ele está discordando? Não, são ensinos complementares. Acorda, crente. Ser submissa ao marido como ao Senhor é a ideia de que, como eu sou ao meu Deus, dedicada, como eu reconheço a autoridade de Cristo sobre a minha vida e por Ele me deixo governar, liderar, eu também reconhecerei, porque é como ao Senhor, a autoridade do meu marido sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre o meu lar, porque ele recebeu essa autoridade de liderar. Isso não tem a ver que ele é melhor do que eu, é uma questão de papéis para a organização e estruturação da família. Amém? Então, como ao Senhor. Só que aqui Paulo tira de como ao Senhor e coloca como convém ao Senhor. Como convém peraí. E é lógico, né? Eu já posso até fechar o aspa e dar continuidade. É lógico, também cabe a liderança de um marido cristão? Sim. O marido é cristão, a ele pertence, né? A ele foi dada essa autoridade para ele liderar e tal. E a mulher, eu estou aqui para apoiar, ajudar.
mas a decisão que ele está tomando e a decisão que o marido ele toma afeta não apenas ele, afeta a esposa e filhos, afeta a família. A decisão que ele está tomando é segundo a palavra de Deus ou é contrária a ela? Está de acordo ou fere? Aí entra como convém. Estão me entendendo? Sim ou não? Esposa, eu estudei, pesquisei e entendi que o bairro está muito violento e nós vamos morar no outro bairro. Já vi a casa, o lugar, o bairro, a rua, já sondei, não tem o perigo que tem aqui, é mais tranquilo, é mais de paz. E nós vamos nos mudar. Aí entra no que convém. Meu esposo, nós fazemos parte dessa comunidade, nós estamos bem enraizados aqui, nós damos frutos neste lugar. Você tem uma função importante na edificação deste corpo, eu também tenho. Quem está me ouvindo, diga amém. Presta atenção. Dada a distância, meu esposo, nós teremos que nos mudar. A igreja que tem lá, você já sondou? Tem uma igreja próxima. Como é lá? Meu esposo, você orou? Nós oramos para uma decisão tão importante como essa. Você está levando em conta só a questão da violência, mas o Senhor não tem nos protegido aqui? O Senhor não tem nos guardado? O Senhor falou para ti quanto a esta mudança, Ele lhe direcionou? Não, você está levando em conta só a questão de segurança, mas você não está considerando a importância da nossa convivência neste corpo, como nós afetamos e somos afetados nós, os nossos filhos, estão engajados. E aí, é onde a mulher sábia, estou dando um exemplo, onde a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porque ela percebendo que está se tomando uma decisão sem consultar a Deus. Lembra qual o princípio de uma família feliz? A bem-aventurado é feliz, é o temor do Senhor. E o temor se expressa no obedecer a palavra de Deus. Então a esposa, percebendo que essa decisão está sendo tomada sem se consultar a Deus, o que é que ela faz? Ela chama o seu marido para a palavra. Meu amor, vamos orar, vamos buscar o nosso Deus. A Bíblia também diz, meu esposo, que na multidão dos conselhos se vence a guerra. Vamos falar com o nosso pastor, homem de Deus, vamos chamar ele para orar também conosco. Ela usa o poder dela de conselheira para que uma decisão tão importante seja tomada, mas seja tomada tendo por princípio a orientação divina. Estão me entendendo? Parece ser um negócio tão simples, não é só se mudar, pastor. Não é só se mudar. Se Deus
tá nesse negócio. Se Deus quer que eu me mude, porque vai mudar muito na nossa vida, nas relações familiares e também interfamiliares. Vocês estão me entendendo? Amém? Então é como convém ao Senhor. Apoio, ajuda, auxílio. Eu quero trazer 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu vou dar uma viajada, tá certo? Eu vou ter que conjecturar, porque nessa questão dos detalhes, a Bíblia não entra muito. Ela dá os princípios, tá certo? A partir dos princípios a gente vai para a prática, mas a gente tem que conhecer o princípio. Então, a mulher é como aquela que ajuda, que auxilia. Irmãos, irmãs, no cumprimento, auxilia o marido no cumprimento dos seus deveres, sócio, familiar e espiritual. Presta atenção aqui. Em resumo, seria a mulher aceitando sem resistência, sem dificuldade, que há uma autoridade posta ao marido para que ele lidere a família. Primeiro tem que haver essa aceitação. É o que Paulo, para ver essa aceitação, Paulo, ele, pelo Espírito, orienta a esposa que seja submissa. Certo? Essa submissão, ela vai se refletir justamente nisso. No exercício do papel de auxiliar, de apoiar. Auxiliar o marido a ser esse líder. Estão me entendendo, sim ou não? Sim. Agora preste atenção. Como ao Senhor, a mulher cristã, não estou falando para outro tipo de esposa, estou falando para a esposa cristã, ela não tem que ter vergonha, ou ela não tem que achar um absurdo ser submissa ao seu esposo, como tendo, por exemplo, Cristo. O exemplo que Paulo dá para o marido é como Cristo amou a igreja, e para a esposa, como Cristo ao Pai é. Então veja que o exemplo é Jesus. Você consegue imaginar Jesus com vergonha, incomodado, desconfortável, com o quê? Pelo fato de ser ele submisso ao Pai. E olha que ele, sendo Deus, ele aceitou se tornar servo. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você consegue ver Jesus desconfortável, com vergonha? Por que você está se sentindo mal e com vergonha? Porque eu sou submisso à liderança de meu Pai. Você consegue ver isso? Você consegue pensar nisso? Pois bem, as Escrituras chamam as mulheres para olharem para Cristo e tomarem Ele como exemplo e fazerem como Ele fez. Cristo ao Pai, a mulher ao seu esposo. Então não é vergonhoso, porque o exemplo é Jesus Cristo. Amém? O exemplo é Jesus Cristo. Auxiliar, ajudar, apoiar, é essa
é entender e aceitar. Este homem que está comigo, ele foi posto por Deus para compartilhar a vida comigo e ele é o cabeça dessa família. Uma outra coisa que é para motivar toda a varoa, estou falando para mulheres cristãs, é que ela será liderada, quem está me ouvindo diga amém, ela será liderada por um homem que primeiramente Deus o investiu dessa autoridade. Questionar isso é questionar Deus. Segundo, ela será liderada por um homem que tem como dever junto a ela amá-la ao ponto de até mesmo morrer por ela. Então ela não será liderada por um tirano, por um aproveitador. Ela será liderada por alguém que a ama ao ponto de morrer por ela. É um homem que ao ir em busca do sustento, ele vai pensando nela e em seus filhos. É um homem que quando aguenta o abuso do patrão, ele aguenta pensando nela e nos seus filhos. É assim ou não é, varões? Não fala mais alto, é assim ou não é? Um moleque, quando ele é contrariado pelo patrão, eu não vou mais trabalhar aqui não. Mas um homem, ele engole e diz: daqui eu tiro o sustento para minha esposa, meus filhos. Um homem. Então vale a pena ser liderado por um homem, não é, mulheres? Vocês lembram não? Ixi, a mulher está fraca. Só tem mulher solteira aqui, é? Ou os homens não estão sendo homens? Vocês lembram da Rochelle? Eu não vou trabalhar mais aqui. O meu marido tem 2 empregos. Ela podia se dar esse luxo, lembrando que é baseado em histórias reais, viu? Ela podia se dar esse luxo porque o marido dela era provedor, era homem. Aí como é que era o Júlio? Trabalhava durante o dia, tinha que ter o horáriozinho dele do sono, porque ele já tinha um outro expediente durante a... O fato é que o pobre morreu do infarto. Novo. Mas veja, ela não é liderada pelo moleque, pelo menino, é por um homem. Um homem que ama ela e que expressa esse amor no cuidado, na provisão, na proteção. Glória a Deus. No papel da mulher de auxiliar na liderança, no cumprimento dos seus deveres, rapaz, é muito importante. Eu peguei o exemplo aqui de Davi. Estava conversando ainda hoje mesmo sobre o exemplo de Davi, e eu queria meditar nesse texto. Eu já estou antecipando, eu vou ter que conjecturar algumas coisas, mas tomando por princípio a palavra, tá bom? 2 Samuel 11, versículo 1. Segunda Samuel 11, versículo 1, diz assim, ó: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. No tempo em que os reis saem, presta atenção que aqui é fundamental. Enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá
Porém, Davi ficou em? Davi ficou em? Preste atenção. Auxiliar, ajudar o marido no cumprimento dos seus deveres sócio-familiar espiritual. Sócio, eu estou falando de sociedade, papel junto à sociedade. Familiar, estou falando da sua responsabilidade para com a sua família. E espiritual, estou falando de sua responsabilidade para com Deus, o reino. Lembrando que desde lá do princípio, isso caminhou junto. Adão, posto por Deus, foi no jardim, no lugar de prazeres, para ser um lugar de prazeres, mas deu a ele funções. E ele, as primeiras funções de Adão foi cultivar e proteger o jardim, cultivar trabalho, né? O homem como provedor, desde o início. Trabalho. Aí viu que o homem estava precisando de alguém que lhe fosse idônea. E aí colocou do lado dele uma que pudesse não apenas ser idônea, mas lhe auxiliasse. É o papel da mulher. Fez a mulher. Aí nós temos a família. Trabalho, família. Ok? Mas o que acontecia na viração do dia? Havia um encontro com trabalho e família. Nunca atrapalhou, nunca foi para atrapalhar o compromisso com Deus. As responsabilidades espirituais. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. As responsabilidades junto à sociedade, junto à família, nunca foram postas para atrapalhar o compromisso ou as responsabilidades espirituais. Quando é que bagunçou? Quando o homem não exerceu o seu papel de líder, quando a mulher não exerceu bem o seu papel de auxiliadora, e eles pecaram, desobedecendo a Deus, portanto não cumprindo o seu papel espiritual. Aí bagunçou tudo. Adão bagunçou tudo com Eva, mas veio o Filho de Deus, o segundo Adão, e ajeitou tudo, irmão. Amém? Você só vive bagunçado se você quiser. Aí preste atenção. Davi, ele tem seus deveres para com a família, sim ou não? Ele tem família. Davi, ele tem os seus deveres junto à sociedade, sim ou não? Sim, ele é rei, ele é governador de todo Israel. E no caso de Davi, a responsabilidade dele para com Israel está intrinsecamente ligado às responsabilidades deles espirituais. Sim ou não? Porque ele está reinando por escolha divina, estabelecimento divino. O próprio Deus o colocou ali. E Davi é um tipo de rei segundo Deus. Amém? Então, a responsabilidade deles social está intrinsecamente ligada às responsabilidades deles espirituais. Quando é que bagunça tudo? Quando é que bagunça tudo? Quando ele negligencia sua responsabilidade espiritual. Sim ou não? Porque no tempo em que os reis saíam à guerra, ele fica onde? Ele fica em casa. Sabe aquele negócio? Ei, Joabe, vai lá, cumpre a tua responsabilidade e aproveita a minha também. Vai lá, faz por mim e por você. Vai lá no meu lugar. Eu estou me coçando para fazer isso, embora eu não tenha um costume. Olhe para o seu irmão
e diga para ele: não mande o outro. Fala. Fazer aquilo que é responsabilidade sua. Aleluia. Irmão, vai por mim. Principalmente se for espiritual. Principalmente se for espiritual. Se Deus colocou algo para você fazer, não coloque para outro. Vai bagunçar a sua vida. E bagunçando a sua vida, se você é o cabeça do lar, vai bagunçar de toda a tua família. Foi o que aconteceu com Davi. Ele tinha uma responsabilidade junto à nação, e essa responsabilidade estava intrinsecamente associada à responsabilidade que ele tinha para com Deus. O culto de Davi a Deus era dado não apenas quando ele ia lá apresentava ofertas, era dado quando ele cumpria o seu papel de rei. Estão me ouvindo? Quando ele cumpria o seu papel de rei. E naquele tempo o rei liderava os exércitos no campo de batalha. Rei colocava em risco a sua própria vida em favor de sua nação. Rei estava disposto a morrer pelo seu povo. E quando Davi se omite e negligencia isso, ele cai em pecado. O pecado de Davi, a consumação do pecado de Davi com Betseba e o assassinato de Urias se inicia na desobediência dele do cumprimento de suas responsabilidades espirituais e sociais. Agora, veja. Mulheres, preste atenção. Olha o motivo. Ele ia ficar mais um tempo em casa. Estão me ouvindo, mulheres? Ele ia ficar mais um tempo em casa. Os reis saíam e você sabe o que é sair à guerra? É passar meses em campanha. Ou você acha que, porque o texto está dizendo assim, desceram ao campo de batalha, lutaram o dia todinho, não sei o que, acabou. Não, filho. Às vezes eles ficavam meses acampados, planejando como, onde, quando. Quando eles faziam cerco na cidade, era meses fora de casa. Aí entra a minha conjectura. Já pensou que nesse tempo Davi já tinha umas mulheres, viu? Umas esposas. Filho, você passa muito tempo fora. Você está só pensando nas coisas espirituais. Você só está pensando nos outros. E a família? Você precisa dar atenção à sua família. Olha os teus filhos, estão crescendo sem a presença do pai. Eu não posso garantir que isso tenha acontecido. Mas eu sei que isso acontece nos dias de hoje. A mulher sábia, ela edifica a sua, a tola as suas próprias mãos. Filho adolescente, crente não tem filho aborrecente. Não lance essa maldição sobre o seu filho. Filho de crente, mesmo na idade adolescente, é bênção. Aí filhos na idade adolescente, da adolescência, mãe, cadê o pai? Pois é, meu filho, teu pai, sei não, viu? Parece que ele nem ama a família. Só esse negócio aí de estar guerreando, de estar trabalhando, acaba nos deixando sem atenção.
A tola destrói. Porque no seu papel de ajudadora, ela pode instruir e ensinar os filhos a admirarem e respeitar os pais. Meu filho, teu pai não está presente porque é um homem trabalhador, guerreiro. Ele está tendo que trabalhar, fazer hora extras, para o meu filho ter o que comer, vestir essa roupinha, filho. A gente ter essa casa para morar, poder estar aqui com meu filho, porque o teu pai é um homem de Deus. Rapaz, bota a admiração do filho, o respeito que o filho terá pelo pai ou a filha lá em cima, e está correto, está certíssimo. A gente conhece o desfecho dessa história. O desfecho dessa história é que Davi, ao ficar de bobeira em casa, ele passou a ter tempo para olhar para coisas que antes ele não tinha, inclusive coisas do tipo Betseba tomando banho, e quem toma banho toma nu, né? Pois é. Quando o profeta Natan vai anunciar o juízo sobre o pecado de Davi, o que Natan diz? A espada não se apartará da tua família. A família foi afetada pelo erro de Davi, que começa quando ele era para estar lá no campo de batalha, ele decide estar em casa. Então, preste atenção. Preste atenção nos conselhos. Preste atenção nas palavras que você tem dado ao seu marido. Preste atenção nas exigências que você tem feito para ele. Se está mesmo no poder dele ou não, se você está pedindo coisas que para ele não é possível. Porque dependendo do que você pedir, esse cara, ele vai levar a sério. Ele vai considerar. Ele vai se angustiar, ele vai se perturbar com isso, ele vai tentar dar o jeito dele. Mas dependendo do que seja esse jeito, não vai ser bom nem para ele, nem para ti, nem para a sua família. Você já prestou atenção na esposa, que a Bíblia fala da esposa de Pedro? Sim ou não? Você conhece o nome dessa mulher? Sim ou não? O mais afinco leitor das Escrituras não vai saber o nome da mulher de Pedro. Você sabe o que ela fez em prol do Evangelho? Sim ou não? Quando a menção da mulher de Pedro ainda é de forma indireta, por duas vezes. Acho que é em Mateus, ou é em Marcos que se repete, né? Que Jesus foi à casa de Pedro e a sogra dele estava doente. Não fala nem da mulher de Pedro, fala da sogra. Se tem sogra, tem mulher, sim ou não? Aí Jesus curou a sogra se levantou, era a mulher, né, invocada, foi servir ao Senhor. A outra menção, eu queria ler com vocês, é em 1 Coríntios capítulo 9. Estou dando exemplos aqui, amém? Estou dando exemplo de apoio. O que é esse apoiar, esse auxiliar na prática?
1 Coríntios, capítulo de número 9. Oh, aleluia, daremos a Cristo. Versículo de número 5. A menção, de novo, é de forma indireta. Diz assim: não temos nós quem? Apóstolo Paulo, Barnabé, se não falha a memória, apóstolo Paulo, direito de levar conosco uma mulher irmã, é lógico, né? Que esposa de crente tem que ser crente, amém? Salvo se um se converte e o outro não é. Mas o que se converte, ele vai orar, vai jejuar, para que o outro se converta, amém? Mas homem solteiro, mulher solteira, casa-se com crente. Uma mulher irmã, crente, né? Como também os demais apóstolos, está falando dos apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas. Acaso eu não tenho também direito de trazer em minha companhia nas minhas viagens missionárias? Estou parafraseando o que Paulo está querendo dizer. Nas minhas viagens missionárias, portanto, de implantação de igreja, portanto, de fazer a obra de Deus, trazer em minha companhia uma esposa, como os demais apóstolos, irmão do Senhor, e Cefas. Quem é Cefas? É o Pedro. Amém? É o outro nome de Pedro, Cefas. Então Pedro tinha uma esposa, amém? Qual é o nome dela? Não sei. Quais os feitos dela? Eu não sei. Mas eu sei de algo muito importante que ela fez. Quando se faz menção dessas esposas, desses varões, levando consigo as esposas em suas viagens missionárias, está falando de mulheres. No caso, a mulher de Pedro que o acompanhava, que o apoiava em seu dever espiritual. A principal função da mulher de Pedro foi apoiar ele no cumprimento de sua missão. Parece algo simples, né, irmão? Mas eu sou testemunha de famílias destruídas, de ministérios destruídos por falta de sabedoria da esposa, que não apoiou o ministério de seu marido. Às vezes não precisa fazer muito, é só apoiar. Eu estou contigo, meu esposo. Eu vou com você. Eu estou do seu lado. Às vezes nem precisa ser a pregadora como o marido é, a levita, a ministra de louvor, para complemento. Não. Às vezes precisa ser somente como a mulher de Pedro. Eu estou do seu lado. Eu estou contigo. Estão me ouvindo? Amém? 2 semelhantes, eu acho que até já falei aqui sobre isso. 2 jovens que se casaram jovens com mulheres da igreja e que Deus deu a eles a oportunidade de servi-lo na direção de uma igreja. E os 2, a história se repetiu. Os 2, a mulher começou, mas logo faltou a disposição para estar do lado, para apoiar. E na história dos 2, embora um tenha iniciado esse ministério lá no Janguruçu e o outro lá
No pé 100, estou falando de história, portanto, verdadeira. O relato deles era o mesmo. Quando a mulher desistiu de apoiar, ela passou a ser um instrumento de Satanás para o desenvolvimento do ministério. Não ia, acorda, reclamava do marido estar muito presente na obra e ausente em casa. Relatos do tipo: não queria ir mais comigo, eu ia dirigir o culto abençoado. Quando chegava em casa, a porta estava trancada. Eu tinha que bater. E quando batia, a mulher: vai para a igreja. Vai lá, fica vendo as irmãzinhas. Isso já fazem mais ou menos uns 20 anos. Os dois casais estão desviados da presença do Senhor. Os filhos cresceram distante da presença do Senhor. A família destruída, só porque a mulher não foi sábia em apoiar o marido. A decisão do marido de servir ao Senhor. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Talvez o seu marido não tenha um chamado como o de Davi, que vai exigir ele passar de meses fora. E no caso de Davi, não podia nem levar a mulher, né? Talvez o seu marido não tenha um chamado para semelhante ao de Pedro, que ele vai passar meses, anos em outro lugar e viajando de um lugar para o outro, implantando a igreja. E você tenha que se dispor a estar se deslocando com ele, porque ele é a sua família. Talvez o chamado dele esteja no seu início, seja para algo mais simples. Mas mesmo no mais simples, ele precisa do seu apoio. Ele precisa saber que tem uma mulher que está do lado dele. E que se Deus lhe der responsabilidades, ele vai ter alguém que vai lhe apoiar e vai lhe auxiliar, a sua esposa. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Agora, se esse marido for um banana preguiçoso, ora para Jesus converter ele. Ora para ele ser um homem de Deus, dedicado à obra de Deus. Porque nós temos pouco tempo aqui. E nesse pouco tempo, neste tempo que nos resta, como disse o apóstolo Pedro, se não me falha a memória, nós devemos usar muito bem esse tempo para glorificar a Deus com nossas vidas. E coisa boa é ter a família servindo ao Senhor. Aleluia! Coisa boa é ter a família envolvida na obra do Senhor. Todo dia eu vejo a minha família. Se todo dia eu estou na casa de Deus, todo dia eu vejo a minha família, porque a minha família está comigo nessa adoração ao Deus vivo. Eu não tenho que desvincular o meu servir ao Senhor com o meu compromisso com a minha família. Se a mulher entender isso, ela vai evitar de ter um esposo em conflito, em angústia, dividido sem necessidade de ser dividido. Porque desde o princípio Deus deu ao homem a responsabilidade de ser o provedor, trabalhar, de cuidar da sua família, por isso lhe deu Eva, de também desfrutar da comunhão com ele. Por isso havia as tardes no jardim. Estão me entendendo, sim ou não?
Não tem que desvincular, irmão. Não precisa disso. É só os dois abraçarem a obra do Senhor como oportunidade nessa vida de adorar a Deus. Hoje pela manhã eu li um versículo para os irmãos, e eu estou caminhando para o fim. Palavras do Senhor Jesus em João capítulo 17, versículo de número 4, oração sacerdotal. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Você consegue entender esse versículo? Você consegue entender a verdade aqui dessa declaração do Senhor Jesus? Jesus não glorificaria o Pai de outra maneira. E no caso de Jesus, estou falando no caso de Jesus, Jesus não glorificaria o Pai trabalhando no secular, quando chegou o tempo para ele trabalhar somente na obra. Porque ele trabalhou no secular, até para sustentar a mãe e os irmãos. Ele não glorificaria o Pai constituindo uma família e se dedicando totalmente a ela. Estou falando no caso de Jesus. Jesus glorificou o Pai quando ele aceitou a cruz. Quando ele se entregou ao Calvário. Quando ele aceitou a morte e morte de cruz. A igreja é chamada a glorificar a Deus. E você pensa de que forma? Vindo para o culto no domingo e diz: aleluia, glória a Deus. Oh, como a tua mente está pobre. Oh, como o teu conceito de adoração é pequeno. Nós glorificaremos a Deus quando vivermos com a intenção de cumprir aquilo que Ele nos confiou. O que Deus te confiou? Como igreja, o que Deus confiou a nós? Então é pensar como igreja, não pensar como eu. É pensar como igreja, não pensar como casal. Como igreja. Porque se eu penso como a igreja, o casal está pensando como a igreja, não sou eu, não é ele, é nós. Não sou eu, não é ela, é nós. Nós dois. Eu e você, irmã Rosângela, e conduzindo as nossas filhas enquanto elas estiverem sob nosso governo e liderança, para glorificarmos a Deus. Como? Cumprindo, consumando, realizando aquilo que Ele nos confiou para fazer. Então posso chegar num culto desse e não dizer um aleluia, mas se eu disponho a minha vida para cumprir a missão que o Senhor me deu, eu já estou dizendo muitos aleluia e glórias que são muito mais aceitáveis do que um aleluia que sai só da boca para fora. Estão me entendendo? Sim ou não? Então a primeira coisa é o marido conhecer que ele tem uma responsabilidade, junto com a família, junto com a sociedade, mas primeiramente, juntamente com Deus. E no seu papel de líder, ele vai trabalhar para que a sua família esteja do seu lado, com ele, no cumprimento dessa missão. Isso é o papel do homem. E da esposa é entender tudo isso e dizer para o marido: eu estou contigo, meu esposo. E quando perceber que o homem está frágil,
Você tem um apoio, pode contar comigo. Levante a cabeça, vamos continuar. Porque na maioria das vezes ele vai estar te motivando, mas vai ter vezes que ele vai precisar ser motivado. Então, não é o trabalho por trabalho, a família pela família. É o trabalho porque de Deus, é a família porque de Deus, e é Deus acima de tudo e acima de todos. E feliz é o homem que ele consegue envolver a família nesse propósito de vida. Feliz é o homem. E eu tenho certeza que a mulher também é feliz se ela tem um homem feliz. É ou não é verdade? Eu quero encerrar fazendo uma oração para que o Espírito Santo nos ajude. Tem irmãs na igreja do Senhor que ela não é liderada pelo esposo no que diz respeito às coisas espirituais. Quero dar um conselho para essas irmãs. Na omissão do seu marido, primeiro haja como conselheira. Tente despertá-lo. Seja boca de Deus para ele. Talvez ele esteja precisando ouvir de alguém mais chegado, no caso você, que ele está sendo omisso na sua responsabilidade. Primeiro, tente ser boca de Deus para a vida dele. Segundo, não seja omissa por falta de liderança. Se faltar a liderança do seu esposo, não esqueça que você tem ainda a liderança do Espírito Santo. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Ajunte, acumule tesouros que o ladrão não pode roubar, nem a traça pode corroer. Acumule tesouro nos céus. Se falta a liderança de um homem de Deus, não esqueça que tem a do Espírito Santo. Se ele não está sendo essa referência para você como um sacerdote, seja então para a vergonha dele uma referência para ele. Que ele veja em você e diga: eu tenho uma mulher de Deus. Porque a omissão de um não justifica a de outro. Estão me ouvindo? Então se posicione. Eu tinha mais coisas para falar, mas vamos deixar para o próximo domingo. Amém? Onde tem a questão do sexo, né? No casamento, a questão das finanças. São duas coisas que abalam muito a relação. Você pode ficar de pé? Mulher de Deus, presta atenção, que o negócio está batendo aqui é direto. Você não pode usar isso como desculpa diante de Deus. O meu marido não me incentiva, o meu marido não se envolve, o meu marido...
Então, seja você uma mulher de Deus se ele não quer ser um homem. Preste atenção no que eu estou falando. A irmã Toinha, lembra da irmã Toinha, né, irmã Rosângela? Mulher de intercessão, mulher de oração, mulher de evangelismo, pregadora. Eu não sei se o marido dela se converteu. Eu nem sei se ele ainda é vivo, se ela ainda é viva. Quando a gente saiu da aldeota já faz quase 20 anos, né, não? Uns 15, 14. Não, irmão. Quase 20 anos que eu saí da aldeota, ela já era idosa. O marido dela não era convertido. Mas ela não deixava de fazer viagens missionárias com a gente. Ela não deixava de ser a mulher das campanhas de oração, a mulher que pregava. Marido não convertido, portanto, não tinha nem como se posicionar como homem de Deus. Mas isso não foi desculpa para ela não ser uma mulher de Deus. Uma das pioneiras da aldeota. Aqui a gente tem mulher de Deus assim, viu? Continue, irmão. Porque o teu exemplo grita para as outras. Elas querendo ver ou não, mas Deus usa o teu exemplo, irmã Amanda, para as outras que usa como justificativa: o marido não é crente, o marido não é dedicado, não é fervoroso. Desculpa. Você pode fechar os teus olhos.